vai falar hoje? Hoje a gente vai falar da adequação da bula digital e como que a gente pode trazer padronização e ganhos relacionados principalmente a marketing aí para que a gente conecte, né, Ricardo? Toda essa parte nova que a gente tem de produto, né, ou seja, dessa comunicação, dessa embalagem estendida, né? Acho que você vai falar um pouco disso na sua apresentação, com relação à bula digital. Ou seja, já que a gente vai ter uma implementação obrigatória, por que a gente não pode, de fato, trazer um ganho para isso aí? Né? Exatamente. Essa é a questão. Você tem que cumprir com uma obrigação, uma obrigatoriedade regulatória, que tem um objetivo nobre, importante, que é justamente ser inclusiva. E existem várias maneiras, esse é um ponto-chave, existem várias maneiras de que isso possa ser feito. E por que não fazer da melhor maneira possível? E por que não utilizar a capacidade máxima disso? Né? Então, já que a gente vai fazer, já que existe o trabalho, já que existe o esforço, façam da melhor maneira possível, porque esse é o objetivo, é trazer os maiores, é trazer segurança do paciente, competitividade, inclusão, segurança, é tudo. Por que separar as coisas? Trabalhem tudo junto, né? E, Eric, do ponto de vista de marketing, dando um spoiler aí, o que a gente vai falar um pouco na sua parte da apresentação? A gente vai falar sobre possibilidades que uma indústria farmacêutica ela vai ter ao implementar a nova bula digital. Então a gente vai comentar um pouco sobre quais tipos de ações uma indústria farmacêutica ela pode tomar para aumentar, por exemplo, consciência da marca, para trabalhar, por exemplo, conteúdos relacionados de repente a uma patologia, como que ela pode pegar esse consumidor de medicamento e pode usar também nas campanhas para fortalecer marca, distribuir conteúdo, tudo isso de forma estratégica, aumentando assim também a consciência da marca e também aumentando a geração de demanda. Mesmo com as limitações que a gente sabe que a gente tem em relação ao que eu posso fazer propaganda. Né? Sim, a gente não vai fazer publicidade, propaganda de medicamento. Nós vamos utilizar esse dado de forma estratégica para levar conteúdos que são permitidos para o público em geral, para que esse consumidor ele seja impactado por conteúdos relacionados, de repente, a uma determinada patologia, por exemplo. Entendi. Então, pessoal, mais uma vez só lembrando, tá na minha tela aí, Alex, do notebook, olha? Pode colocar na apresentação. Quem estiver assistindo isso pelo Zoom, entra aí, ó, faz uma leitura desse QR Code aí, para entrar lá no nosso grupo de WhatsApp, tá? Para poder acompanhar aí e a gente poder bater um papo aqui no chat, tá? Porque aqui da mesa a gente não tem acesso à tela do Zoom. Então, falando um pouco sobre mim, né? Sou o Rodrigo Klein, né? A gente já se apresentou aqui rapidamente. Faço parte da T2 Software aí, que hoje é parte do grupo Antares Vision, e desde 2009 eu venho atuando aí com essa parte de rastreabilidade e também com digitalização, tá? Esse assunto da bula acabou caindo no nosso colo um pouco, né? Aí pela questão da legislação, né, Ricardo? Sim. E aí a gente acabou tomando esse assunto de novo aí para Olha, falar. Não é sobre rastreabilidade. Tá? Isso é importante. Nós, apesar de poder ajudar, mas não tem relação com a rastreabilidade que a gente tanto ouviu falar há pouco tempo aí. Tá, aqui os meus parceiros, como a gente já se apresentou, Ricardo, agora eu estou na sua tela, viu, cara? Ricardo da GS1 e Eric Klein da Amplifica Digital. Falando especificamente sobre a legislação da bula, pessoal, o que a gente tem hoje de legislação? Né? Nós tivemos aí, com relação à rastreabilidade, 11.903, 13.410 e agora a 14.388, nós tivemos agora um requerimento legal que ele trouxe aí uma bula digital que ela não existia por uma questão regulatória, né? Algumas empresas, e eu trouxe aqui um exemplo que vocês vão ver rapidamente, algumas empresas já faziam a bula digital, já estavam, né, discutindo, inclusive já existia, se eu não me engano, desde 2020, um grupo de discussão na Anvisa para fazer uma revisão da RDC 47, se eu não me engano, já falavam de bula digital. E esse assunto ele acabou entrando aí como um pretexto para alterar a lei da rastreabilidade. E agora o que nós temos? Você vai ter que ter, uma vez que a Anvisa regulamente isso, né, o prazo ainda não está valendo, você vai ter que ter uma bula digital com minimamente as mesmas informações que você tem na bula em papel.
Algumas categorias de medicamento podem ser desobrigadas, né, de ter a bula em papel, em função principalmente, eu estava até olhando um documento que a Anvisa publicou recentemente, que falava sobre essa alteração da RDC, principalmente por conta de desperdício de bulas, né? Por exemplo, você tem às vezes uma embalagem hospitalar, você tem lá uma embalagem hospitalar com 50 blisters. Você tinha que colocar 50 bulas dentro. E isso geralmente acabava indo para o lixo, né? Medicamentos de prescrição também, ou seja, uma série de categorias que a indústria já pedia que nós tivéssemos aí uma flexibilização com relação ao uso da bula, porque isso acabava indo para o lixo e não trazia ganho para ninguém. Então pode ser que ainda aconteça isso, a gente tem que acompanhar. Só que a gente tem elementos novos que entraram nessa bula, que está principalmente relacionado aí a que você tenha tecnologia de conversão de texto em áudio ou um vídeo, né? Minimamente isso, ou seja, você tem que ter áudio e ou vídeo para que você consiga estar adequado à bula digital. O exemplo que eu trouxe aqui até no final, vocês vão poder ver bem, é uma bula do Axê, né? Tem até uma foto aqui, o pessoal, obrigado ao pessoal do Axê, porque a Jane principalmente que mandou a imagem. Então, para mim, eu acho que é a que está mais aderente assim, ao que deve ser no futuro. E existem outras aí, o Eric também trouxe aí alguns exemplos aí, existem outras indústrias que fazem, mas não estão totalmente adequadas. Obviamente a gente não vai falar, né, especificamente de uma ou de outra, do nome, né? mas a gente vai dar os exemplos do que a gente encontrou, né? Na revisão da RDC 47, como eu falei para vocês, a gente tem essa parte de que estava em consulta pública e veio agora a legislação, né? Então, acredito que o movimento que eu acho que a gente vai ver agora é de que realmente a gente tenha uma revisão pautada agora nos novos requerimentos que a gente teve com a lei. Porque apesar de existir já antes uma iniciativa da Anvisa, que já estava com previsão de consulta pública, se eu não me engano já até foi feita a consulta pública, uma delas, né? Já estava com previsão de consulta pública e análise de impacto regulatório, a gente tem um elemento novo aí que a bula digital agora pela lei, a gente tem que ter áudio ou vídeo. Então, a primeira reunião desse grupo de trabalho já aconteceu em dezembro. Ricardo, se eu não me engano, você tinha falado alguma coisa também de que ele tinha um prazo determinado para terminar? Não, como que funciona? Maio do ano passado, não me recordo agora o número da lei, mas foi aprovado a lei que alterou, inclusive, a questão da rastreabilidade e que trouxe a obrigatoriedade da bula, né? Importante sempre falar para o pessoal lei não diz como, a lei diz o que tem que ser feito, né? Então a lei define que tem que ter uma bula, o ponto específico era uma lei de inclusão e acessibilidade, então a pessoa com deficiência, ela precisaria ter os medicamentos precisariam ter um mecanismo de inclusão dessas pessoas, então que fosse uma bula digital, e aí através desse acesso poder fazer uma leitura e tudo mais, mas a lei diz o que precisa ser feito, né? E a lei também diz quem vai falar como vai ser feito, que é o caso da Anvisa. E a lei não definiu a data para quando a Anvisa começaria a trabalhar. Foi publicado, então, no final do ano passado, né, a abertura desse grupo de trabalho da Anvisa, e essa abertura ela definia que o grupo de trabalho teria 180 dias para concluir. É um trabalho técnico, vamos dizer, né? Não é, ele vai montar então todo o estudo, os impactos, para como a Anvisa proporia isso e solicitaria no mercado, né? Esse tempo já está correndo, a abertura do grupo define que ele tem 180 dias para concluir os trabalhos e apresentar um relatório. Se eu não me engano, ali por volta final de maio, começo de junho, que deve acontecer quem sabe até antes, mas a data limite está ali nesse período. Então até lá a Anvisa ela vai publicar, ela vai apresentar à diretoria uma proposta, né? E aí segue os fluxos normais, né? Análise de impacto regulatório, provavelmente você vai ter uma consulta pública e só depois de todos esses trâmites que são já previstos, isso é encaminhado efetivamente para apreciação da DICOL, né? A gente tem um tempo razoável, mas está acontecendo. Uhum. Então a gente já está dentro desses 180 dias, em teoria. Já está dentro de 180 dias.
E falando aqui dos impactos, eu vou até virar aqui para que vocês vejam também o que está na minha tela. Eu estou vendo o retorno aqui. Ah, você está vendo o retorno aí? Uhum. Falando também dos impactos, pessoal, o que a gente tem de impacto na embalagem, principalmente? Deixa eu até colocar aqui para mim também. O que a gente tem também de... Opa! Você vai ter que desconectar o áudio. O que a gente tem de impacto inicialmente na embalagem? A legislação, ela fala... Não digo nem a legislação, né? Mas quando a gente tinha aquele estudo, estava falando de código rápido, né? Quick Response, né? Então, em teoria, pode ser que leve isso a um QR Code, né? Mas o que a gente entende é que o QR Code talvez seja o mais adequado. E a prática de mercado, né? Que a gente tem visto. Essa questão é complexa também. A lei, ela falava um código de leitura rápida, que leve a bula. Isso, leitura rápida. Código de leitura rápida existem vários códigos de leitura rápida no mercado. O próprio Data Matrix? O Data Matrix é um código de leitura rápida, o QR Code é um código de leitura rápida. Quem deve definir isso é a Anvisa. Então, o Data Matrix, que a gente já conhece e já está tão acostumado, ele já carrega informações sobre aquele produto, qual que é o medicamento, lote, validade, que são dados que são fundamentais para a rastreabilidade. E depois a gente vai ver ali na frente, ele tem uma diferença do QR Code. O QR Code ele pode carregar todas essas informações, mas ele carrega um complemento, que é aonde está essa informação na internet. E quando a gente usa uma câmera do celular, ela já tem dentro do software da câmera a capacidade de ler... Entender que é uma URL, né? De entender que é uma URL e ali tem a informação completa, os dados e aonde eu vou buscar esses dados. O Data Matrix, por si só, ele tem os dados do produto, mas ele não tem aonde esses dados estão. Então, ele depende de um passo a mais para completar essa informação que a gente vai ver lá na frente, que é uma das propostas do Digital Link também. Ele completa, ele busca onde está essa informação e encaminha a pessoa. Hoje, o Data Matrix, para ele fazer isso, ele precisaria de um aplicativo no meio do caminho. O QR Code também, só que a câmera do celular já incorporou a capacidade de ler. Então, basicamente, todo software, todo celular, para ler qualquer código, ele precisa de um software embutido. A câmera escolheu embutir um decodificador de QR Code. Seria ótimo se tivesse um leitor de EAN13, que é o código de barras que a gente está acostumado no mercado, Data Matrix e tudo mais. O Samsung, no caso aqui, ele já consegue ler Data Matrix na própria câmera. Mas ainda falta ele se conectar nesse local, nesse endereço que vai falar onde está o produto. E uma coisa importante que a gente estava falando até outro dia, né? O posicionamento do código é importante, né? Você teve uma situação onde o ponto de venda foi ler o EAN, né? Como você tem leitores que leem também o bidimensional, ele acabou lendo o bidimensional ali e teve um comportamento diferente. Né? Sim. Padronização, que a gente vai falar do Digital Link. E também tem uma coisa muito importante, que a gente tem que ter uma checagem de qualidade desse código que você está colocando na embalagem, né? Para garantir que ele está sendo lido adequadamente. Não que a gente tenha a checagem do código como a gente tem em linha, né, com Data Matrix, mas você tem que fazer uma qualificação aí na hora que você recebe esse material de embalagem, né, fazer a leitura para saber se o link que está ali está certo, né, se você não teve nenhum dano no código, para você colocar isso no mercado, já que agora a bula digital passa a ser alguma coisa regulatória, não um requerimento regulatório. Sim. Falando sobre novas possibilidades, né, que aí eu vou entrar na apresentação do Ricardo, vou trocar aqui, não é só sobre adicionar um código na embalagem, sim uma migração para o 2D. Né? Essa semana, Ricardo, até dia 16, né, a gente está tendo o evento global da GS1 e eu queria que você falasse um pouco sobre o que está acontecendo lá. Maravilha. Para quem não conhece, então, a GS1, depois eu vou falar um pouquinho enquanto o Rodrigo troca, mas a GS1 ela tem um evento global. Antes de tudo, a GS1 ela é uma federação. Então, ela é composta hoje por 116 países, que tem uma GS1 em cada um deles, óbvio, e ela tem mais de 150 países no mundo. Uma vez ao ano, esses 116 países se encontram para discutir o futuro, o que a gente fez até agora, como estamos fazendo e qual será o futuro. Né? Esse evento se chama Global Forum, o GS1 Global Forum, ele acontece na Bélgica, em Bruxelas, onde é a sede da GS1. É o primeiro Global Forum presencial, vamos dizer, pós-pandêmico. Então, tem sido um momento super importante. São 50 anos de GS1 que se comemora nesse Global Forum.
é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é muita história, né? O evento, eu estava olhando os dados hoje, são é o primeiro evento híbrido também, então ele está sendo transmitido pela internet e presencial. São 900 pessoas presencialmente no evento, mais 1.600 conectadas no mundo que estão assistindo. E lá a gente trata de tudo, né? A GS1 é uma organização, né, multissetorial. Ela... Dá para você pôr na apresentação? Só pra... isso já vai ter, já até ajuda. A GS1 então, é uma organização multissetorial. Eu falo muito assim que ela é horizontal, né? Você tem entidades, associações verticais, então você tem da indústria, você tem das várias indústrias, vários varejos, distribuidores e tudo mais. A GS1 ela se posiciona horizontalmente porque ela cria justamente os padrões, código de barras, data matrix, para que todo mundo possa usar na cadeia, trocar os dados e tudo mais. Então, quando a gente fala do Global Forum, ele trata de todos os setores. São mais de 20 setores, 30 setores da economia que passam por lá. Então, tem discussões de saúde, discussões de marketplace, transporte e logística, sustentabilidade. Então, nesses dias todos estão acontecendo o Global Forum. Vocês podem seguir a GS1 nas redes sociais, no LinkedIn. A gente está postando sempre as plenárias. Então, parte desse evento ali é aberto. Você consegue assistir as plenárias no próprio LinkedIn e procurar depois as redes sociais da GS1, que vocês vão conseguir acompanhar o que está acontecendo. E não é só gente da GS1, tá? Então, são indústrias, representantes de governo, dos mais variados setores, né? Quando a gente fala de Brasil, então eu falei que a GS1 são 50 anos no mundo, a GS1 no Brasil é de 83, então já são aí 39 anos que ela vai completar em novembro. São 58 mil empresas associadas no Brasil. Como ela é cross, você usa isso basicamente para identificação, então o volume de empresas acaba sendo muito grande. São 2 milhões de empresas no mundo. A gente sempre traz aqui na apresentação, pessoal, são 12% da mão de obra formal do Brasil faz parte de uma empresa associada à GS1. Então, o PIB, né, 36% do PIB é associado à GS1. Então, é algo bastante expressivo, mas estamos aí, então, realmente há 39 anos e trabalhando justamente essa parte de identificação, código de barras, padrões, organização de mercado e tudo mais, eficiência. Até um pouquinho, isso é legal, que é a linha do tempo, né? Então, em 1971, lá atrás, começou a questão da organização dos padrões. Isso é muito importante. Você tem uma cadeia, você tem um monte de empresas que precisam em algum momento se comunicar. À medida que isso vai crescendo, vai se estendendo, começa a ficar confuso, né? E todo mundo precisa falar uma mesma língua. Então, esse é a missão da GS1, visão dela. A missão dela é proporcionar os próprios padrões para isso. E aqui a gente vê a linha do tempo, tudo, né? Então, 2015 foi quando a GS1 ela criou. A saúde é tão importante para a GS1 que ela criou um grupo, uma gestão apartada. Só para a saúde, né? Só para a saúde, é onde a gente encontra reguladores, indústrias do mundo inteiro para trabalhar em prol do paciente, da segurança, da eficiência da cadeia e tudo mais, né? E aí a gente começa nessa história, então, código de barras, e daqui a pouco a gente chega em 2022 com o código 2D, né? Até, já fazer o merchan aqui, que o Rodrigo tá todo bonito de camisa, mas vou... Eu vim especialmente assim hoje para isso. O código 2D, né? Até se... Eu preciso ganhar uma camiseta dessa aí. Eu ia trazer, mas acabou. A demanda está alta, viu? A demanda está alta. E é justamente isso. A GS1 ela começou um projeto, ela tem essa missão de provocar a migração para o 2D. Por isso que o Rodrigo começou, né, com o slide anterior, é uma migração para o 2D. A bula, essa necessidade é mais uma necessidade, que é mais um objetivo, mais uma função que a gente pode atingir com o código 2D. Eu posso fazer uma pergunta que a gente estava até discutindo outro dia. Eu, tendo essa impressão, porque a gente vem desse caminho que a gente está discutindo o Data Matrix há tanto tempo, e uma coisa que a gente percebeu é que houve uma adoção do Data Matrix lá na parte de healthcare, né? Uhum. Ou seja, que já vem sendo, né, que já vem há muito tempo, só que em paralelo veio andando essa questão do QR Code com uma URL, né? Uhum. E chega um momento agora onde na minha percepção, que é quase impossível
que essas duas coisas não se juntem e que agora que a gente tem uma padronização de uma URL, de que um dia no futuro pode ser que a URL vá também ou para o Data Matrix, ou que a gente tem de Data Matrix hoje ele mude para um QR Code, né? Você tem essa visão também ou não? Com certeza alguma conversão vai existir, né? Porque acho que é importante entender um pouco... na apresentação de novo. É importante entender um pouco a história, né? O código de barras OEAN, que a gente está acostumado, ele carrega uma informação só o produto. Quando você começa a olhar para a segurança do paciente, melhoria de processo e tudo mais, você precisa de mais informações e aquele código não conseguia entregar isso. Nasce então a necessidade do Data Matrix, que é um código de barras que justamente 2D, bidimensional, de leitura rápida, ele carregar mais informações para que eu alimente os processos clínicos, os processos de negócio. E o Data Matrix faz isso muito bem. Ele carrega a informação daquele produto e permita que eu implemente isso. No ambiente de supply chain e de hospital, onde você tem equipamentos, você tem infraestrutura, conexão, troca de dados, isso flui que é muito bem e atende super bem até hoje. Mas a gente está chegando num momento onde o consumidor também precisa acessar isso. O consumidor precisa acessar isso. Poderia ser feito pelo Data Matrix, poderia ser feito. A questão é que hoje o caminho que o mercado foi tomando, a demanda das pessoas, ela foi tendendo para um lado e hoje o QR Code é algo que, ainda mais com a pandemia, que quem não queria entrar na digitalização foi forçado a entrar nisso, as pessoas hoje elas já entendem e associam, vê um QR Code que ela tem que ler com o celular. E então essa confluência ali das tecnologias vai ser necessária. A GS1, isso é importante, viu? A GS1, ela sempre preza como boa prática, porque ela não faz só o padrão do código, mas ela prevê os cenários também. Porque não adianta nada eu falar que tem um padrão de código, mas se eu estou no hospital, de repente chegou um código ali que não é Data Matrix, chegou em EN13. Você causa uma ruptura no fluxo de dados, né? Então ela também prevê os cenários. O Data Matrix foi aquele código que se foi previsto, né, no cenário do fluxo de uma cadeia de saúde. Quando a gente, então, sai desse cenário ou coloca outro código, isso geraria ruptura, que é o que a gente não busca, né? Até o Rodrigo, se vocês colocarem a apresentação na tela, por favor. Uma das coisas que a GS1 preza é o código único, em especial na cadeia de saúde, pela segurança do paciente. Pensem que você tem técnicos, enfermeiros, médicos que estão operando, manipulando aqueles itens no dia a dia e de repente você pode chegar aqui, é um exemplo, né, de uma coca, né, vamos dizer assim, não tem como, se eu falar que não é uma coca, as pessoas falam, pô. Mas você tem tanto código que você pode gerar uma confusão no momento da operação, né? E a GS1 sempre prezou muito por isso, pelo único código de barras na embalagem. Então, precisa se tomar muito cuidado com qual código você vai usar, em qual cenário você vai usar para não gerar essa confusão. E aí que é um grande receio, porque a gente tem o Data Matrix implementado, mas você está vindo um QR Code. A gente, em teoria, teria 3 códigos agora, né? E tem o EN3. Né? Ou seja, o EN3, né? O linear, o Data Matrix e o QR Code numa mesma embalagem. E se você tem uma ruptura da informação, você não, minimamente, se você vai colocar 3, a gente não recomenda, mas se vai colocar 3, minimamente você precisaria ter o mesmo código. Não, mas pelo menos ter o mesmo dado. Esse é o grande... A gente vai ver daqui a pouco lá, mas esse é o grande problema. Hoje ele coloca um dado diferente em cada código. Sim. Isso quebra o fluxo. Quando você replica minimamente a informação, vou falar o jetinho do produto, naqueles 3 códigos, pode ser que o Data Matrix tenha uma informação variável, lote e validade, que no QR Code não vai ter, mas nem no EN13. Mas pelo menos o jetinho, o produto do que se trata, é aquele código. Você deu o exemplo da vez que eu fui até a farmácia, né? A operadora, então, ela pegou o item, o leitor é muito rápido. No que ela foi passar, ele leu o 2D. E era um 2D que era uma URL encurtada, normal. Aconteceu alguma coisa no PDV que ele entendeu aquilo como produto. E eu pessoalmente, só percebi que a diferença de preço era discrepante no PDV. Ou lá, sei lá, vou falar, um custava R$10 e o que apareceu custava 30. Eu falei, nossa, tá errado o preço. Aí que eu fui perceber isso, né? E até pedi para ela repetir o processo para ver. E é uma falha que aconteceu justamente pela falta de
de conexão, homogeneidade desses dados, né? O que até ali atrás a gente falou, né? O que é o 2D? O 2D ele é segurança. Pessoal, é importante isso. A gente não está falando aqui da tecnologia, a gente não está falando de QR Code aqui. A gente está falando de interação. Está falando de segurança do paciente, experiência do consumidor, operação da cadeia logística. A tecnologia ela é secundária. O que a gente precisa é ter um fluxo íntegro, um fluxo confiável. Esse é o grande problema. Um fluxo confiável e sem essas rupturas, né? E a hora que a gente olha uma embalagem dessa, você tem 3 códigos para as 3 funções. Uma é provavelmente alguma campanha de marketing, ou são 2 campanhas de marketing e de essa embalagem aí não é pequena, né? Não é pequena. Uma embalagem é uma garrafa provavelmente de 600 menor. ml. Medicamento é menor, muito menor. Então, olha que coisa absurda. Isso aqui atendeu, né? Tudo que a gente falou ali atrás na apresentação, mas fica porque eu deixo a pergunta aqui. Se isso é o melhor que a gente pode fazer. Pede aí para eu mudar o slide então, aqui. Então, pode passar. E aí que entra, então, o 2D, né? A gente tinha a identificação física. Olha que mundo a gente tá, pessoal. A gente tem um mundo do físico, então a gente indo ao supermercado, precisar operar aquele item. Olha qual que é a diferença. E a gente não está falando só sobre medicamento, tá? A gente está trazendo uma coisa aqui para o universo de medicamento, mas isso está acontecendo para todos os produtos. Para tudo. Que é até essa campanha do código 2D que a GS1 vem fazendo no mundo inteiro. Ela está trabalhando para que até 2027 todo o PDV no mundo consiga ler um código 2D. Quer ver? Eu vou até fazer um negocinho. Alex, põe essa câmera aqui, por favor, falar para o pessoal o seguinte, ó. Pessoal, o EAN, né, que é o que o Ricardo está falando. O EAN, o código linear da embalagem, ele vai morrer mais dia ou menos dia, segundo os planos da GS1 até 2027. Pode ser que não seja 2027, né? Não, até 2027 todo mundo vai ler. Todo mundo vai ler. É. Mas um dia ele vai morrer, ele vai sair da embalagem. Então essa questão de fazer hoje a bula digital, fazer da forma correta, já está te preparando para isso que vai vir. Sim. Não é verdade? É, porque a gente vai ver daqui a pouco o que o consumidor quer com isso. O EAN 13 ele atende muito bem hoje na operação física. Se puder voltar até na apresentação. Mas ela falta um pedaço, que é a identificação digital, né? Então, o físico, eu estou com o item na mão, eu estou ali olhando ele, estou passando no caixa, mas em algum momento eu preciso conectar no avatar, né? Vamos falar, a gente está falando de metaverso agora. Eu tenho meu avatar digital, tenho meu gêmeo digital, né? Então, eu preciso conectar o digital ao físico, né? Se puder passar o slide. Ok. E lá, então vem aí. Por que a gente vai usar o 2D e por que agora, né? A gente está falando de futuro, mas é presente, né? E por que é necessária essa transição, né? É justamente isso. Agora a gente começa a elencar, a gente começa a entrar numa questão mais prática, né? Primeiro de tudo, o consumidor quer informação. O EAN 13, ótimo, ele traz informação, eu consigo me conectar, eu sei qual é o produto, mas o consumidor quer mais. Que seja o consumidor de medicamento, que seja o consumidor de um alimento, que ele quer saber se veio de uma área, é uma produção sustentável ou não, se é seguro, se tem alérgenos. O consumidor ele quer mais informação, ponto. Com o EAN 13, eu sei qual é o produto, mas se eu quiser saber o histórico dele, um lote, uma validade, eu não consigo capturar isso, né? A gente viu a garrafa ali atrás, 3 códigos, isso é confuso, operador de caixa... Você quer um exercício bacana que vocês podem fazer? Vão no supermercado e vai no self-checkout. Tenta passar um produto no self-checkout. Você vai se pegar eu tive um negócio virando a embalagem, procurando o código. Não, sabe o que eu tive? A experiência que eu tive foi, inclusive, tem 2 semanas. Eu fui viajar e tinha um self-checkout no posto de gasolina. E quando eu fui passar o código, na verdade eu passava o código de barras 2 vezes, em alguns casos, entendeu? Porque o fato até de que ele não estava serializado, o PDV não conseguia entender que era um produto só que eu estava passando. Sim, também tem isso. Então tem essas questões de que o próprio mundo a que a gente está inserido agora, ele está forçando uma evolução por conta desse tipo de coisa. Sim. Porque um caixa tem treinamento para passar direito ali Perfeito. Vou falar uma coisa super engraçada. A gente vai lá e passa. Eu vou te falar uma coisa super engraçada, né? Hoje a gente vive a transição. Então estamos se adaptando. Então o código 2D começou a aparecer. Se você prestar atenção, o operador de caixa ele já está aí no dia a dia. Quando ele vai passar, muitos deles já tampam com o dedo 2D e passa no scanner. Porque hoje muitos scanners, praticamente acho que nem sei se vende hoje um scanner
que não leia 2D. Uhum. O que acontece é que muitos deles o pessoal desativa na configuração. Mas o pessoal, o operador de caixa, ele já tampa com o dedo e passa. A pessoa nem percebe de tão rápido que é isso. E você, como consumidor, quando vai no PDV, no self-checkout, você vai apanhar. Façam esse exercício. É bem engraçado. Eu fui no self-checkout semana passada e fiquei brigando com isso, né? Daqui a pouco o Eric vai falar como que as marcas conseguem se aproveitar disso, né? Porque se eu estou trazendo o consumidor para o meu site, por mais que eu não entregue uma informação... Eu jogo para o meu site comum. Estou jogando no Facebook, estou jogando para uma página qualquer. Se você fizer da maneira correta, você consegue olhar quem está vindo. Uhum. E hoje você não tem. Você como indústria, e é um ponto-chave... Hoje, quem detém, vamos dizer assim, informação de venda, que é uma coisa que a indústria adora saber, precisa saber, é o varejo. Então, a indústria depende de parcerias, serviços... Ela não tem um relacionamento direto em muitos casos. Né? E às vezes ela não consegue. Quando você coloca um código desse, claro que você ainda continua, então, tendo essa informação no PDV, mas à medida que os seus clientes começarem a ler esses códigos, se você tiver a estrutura correta, você consegue tirar inteligência disso. De onde o cara veio, se está no Brasil, está fora do Brasil, qual é o estado, qual é a região, o tipo do dispositivo dele. Hoje você consegue fazer muitas coisas, né? Acho que o Eric vai poder falar até melhor isso tecnicamente, mas você tem essa possibilidade. E uma coisa também que a gente tá falando aqui, vocês puderam perceber também que isso é bastante abrangente, né? E uma coisa importante mesmo que você esteja aqui hoje, né, interessado em resolver essa questão para medicamento, a empresa que você trabalha, em muitos casos, tem uma linha de produto que não é medicamento. Então você pode extrapolar isso para essa outra linha de produtos, por exemplo. Tem empresa aí que tem vitaminas, tem empresa que tem produtos para a pele, suplementos. Então, onde você tem muito mais flexibilidade e menos barreiras regulatórias para trabalhar esse tipo de tecnologia, né, de estender a embalagem. Então pensem um pouco fora da caixa, de que realmente essa digitalização da embalagem que a gente está falando, né, digitalização do packaging, né, ou seja, ele vai trazer o Smart Packaging. Smart Packaging, esse é o nome. Ela vai trazer para vocês uma série de benefícios que às vezes onde você vai encontrar uma margem melhor ali. No medicamento você tem uma série de barreiras, mas você geralmente pode ter outros produtos aí dentro da empresa que você pode estender isso muito mais. Isso aí. A gente já falou, né, do código de base, como ele limita. O código 2D ele resolve vários desses problemas, né? O pessoal pode lembrar, né, da época nossa, RFID e tudo mais. É outra coisa outro tema que também é um padrão GS1, mas o RFID ele não chegou ainda ao consumidor. Então ele é muito útil, ele é muito bom nos processos de empresas, nas logísticas e tudo mais, continua sendo fenomenal, fundamental. O próprio Correio é um projeto nosso ali da GS1, os Correios do Brasil estão colocando o RFD em todos os PACs, SEDEX e Malote, e vai rastrear isso no Brasil, já está rastreando isso no Brasil inteiro e do exterior, junto com a UPU. Mas a gente ainda precisa conectar o consumidor e aí a radiofrequência não chegou lá, infelizmente. A gente não tem hoje um celular que tem um leitor de RFD, seria ótimo, né, embarcado. Então, a maneira mais simples, mais barata, realmente é um código desses, é um código 2D. E como é que, pegando aqui a sua apresentação, cara, como é que a gente tem essa questão dessa transição da identificação física para a identificação digital, que é justamente esse slide aqui que... Você falou um pouco agora, né, sobre vamos falar assim, a confusão que é, né? Eu até mencionei, a gente está na transição. Se vocês olharem para a tela, ali tem o passado logo no começo, que é o código linear. Hoje, a gente já tem vários códigos na embalagem. Mas aonde a gente quer chegar? A gente quer chegar no código único. Um código que ele permita todos os tipos de interação necessárias. Interações para controle de produção, para despacho, operação logística, para próprio processo de venda e a interação com o consumidor lá no final da cadeia. Por que eu preciso criar tantos códigos? Por que eu preciso... Isso é muito... chega a ser engraçado. Muitas empresas fazem integração de sistemas com código de barras. Como? Você vai olhar o item, ele tem 70 códigos de barras lá na embalagem. Cada um tem seu uma próprio etiqueta. código. Aí cada sistema daquela empresa ele bipa um código diferente. Em vez de ele fazer uma integração única, né? Não, cada sistema, e o pessoal não para ver, vale a pena integrar tudo. Você pega
principalmente quando você compra algum produto, e-commerce, às vezes uma transportadora, a quantidade de etiquetas que vem do lado de fora, assim, e códigos é extensa, né? Por que eu não vou ter um código único? Essa é a visão que a gente tem, essa é a missão, é chegar num futuro onde eu tenho esse código único, né? Você tem aqui algum slide? Essa é a parte do código. Isso aqui é até o que está aqui na camiseta, vocês conseguem depois ler esse QR Code, até está na frente. Isso, tirou, obrigado. Existe então uma iniciativa da GS1 com todas essas outras associações e entidades que é para o desenvolvimento do código 2D no Brasil. Pensem que você colocando a bula com código 2D, fazendo isso da maneira como a gente vai falar, você já vai estar pronto não só para atender a Anvisa, você vai estar pronto para atender um PDV. Por que na farmácia eu não posso ter o ponto de venda que leia dados variáveis? Uma serialização no PDV da farmácia. Prevenção de perdas é a primeira coisa que vem à cabeça. Evitar que se perca dentro da farmácia, extravios, não sei, alguém... Validade também. Validade, que é a segurança do paciente. Porque aí tem a série de questões que a gente volta na rastreabilidade que realmente tem uma série de vantagens o fato de eu ter mais informação no código de barras ali, né? Ter o lote e a validade pelo menos. Recall. Outra coisa, recall. A serialização quando tiver. Então, o Código 2D é uma iniciativa da GS1 Brasil, GS1 Global, com essas entidades no Brasil e outras várias no mundo, promovendo a migração. A GS1 hoje já tem mais de 40 empresas que já estão implementando. Então, você tem produtos alimentícios. A GS1, você tem, por exemplo, leite da fazenda, você tem alguns produtos da Vapsa, você tem facas, inclusive a gravação a laser no própria lâmina, né? O pessoal joga fora a embalagem, mas o código continua lá. O primeiro caso de leitura de um código 2D com Digital Link foi aqui no Brasil, em Recife, na Parladere, que é uma não vou falar padaria, que é uma delicatesse, que ela produz seus próprios produtos e tudo mais. E, por exemplo, eu vou comprar um queijo processado ali dentro, um bolo. Ele consegue, então, saber toda a rastreabilidade da produção dele na loja. Ele consegue saber o que vai vencer ou não. Se está sobrando, ele consegue... Eles estão reduzindo o desperdício deles a zero. Porque eu tenho um item lá que ele vai vencer. E às vezes eu não tinha essa percepção que ele vai vencer. Agora, perto do vencimento, o que eles fazem? Eles transformam isso dentro do local. Eu consigo fazer, por exemplo, uma pizza que não tinha... Antes eu perdi aquele pedaço. Sobrou farinha, eu vou fazer um bolo. Então, eu consigo ser mais eficiente porque eu tenho uma visibilidade. Então, não é sobre o código, é sobre a informação. E como é que eu consigo essa informação? E agora a gente entra no Digital Link. No Digital Link, né? Tecnicamente, vamos falar assim, o Digital Link é um padrão da GS1. Ele é um padrão que define como a gente organiza o dado dentro de uma URL. E algumas outras coisas mais, mas de maneira muito simples todo QR Code, como é que a gente está acostumado? Dentro dele tem um endereço de internet. E como eu faço isso? Pergunto para o time de TI, para o time de marketing, eles fazem alguma coisa, me dá o QR Code e vai cair onde eu quero. E dá o endereço, a URL. E dá endereço, toma, é o que você pediu, tá aí. Funciona. Conecta a indústria ao consumidor. Só que tem um problema nisso. Ela mata todo mundo no meio. Daqui a pouco a gente vai ver os exemplos, mas por não ser padronizado, quando eu olho para aquilo eu não consigo entender do que se trata. E aí eu não me aproveito disso. Eu não consigo passar num caixa. Não consigo... existem aplicativos, por exemplo, tem um case muito legal da GS1, que é com uma entidade chamada No Rótulo, onde com aquele aplicativo eu consigo saber se esse produto tem glúten ou não. A pessoa que criou No Rótulo, a filha dela é celíaca, muito grave, e ela precisava de informações e não conseguia encontrar isso. E ela criou, então, esse aplicativo para justamente compartilhar com quem necessita saber informações sobre aquele alimento. Se vai fazer mal para aquela pessoa ou não. E quando eu coloco um código num formato desse, eu permito que um aplicativo desse use o mesmo código, consiga ajudar uma pessoa, consiga trazer segurança alimentar para essa pessoa. Até se a gente puder passar. Claro.
quando a gente fala de Digital Link, né, a gente está falando até agora de código e tudo mais, mas isso é uma coisa importante. Até o colega da GS1, Phil Archer, que é quem puxa isso hoje lá na GS1 Global, ele sempre fala que o Digital Link não é sobre tecnologia. Né? A gente fala um monte de termo técnico, siglas e tudo mais, mas é mais do que isso. Né? O Digital Link ele é sobre segurança. A gente está falando de saúde e segurança do paciente. Eu quero ter uma bula, eu quero evitar uma substituição, uma troca de um medicamento, eu quero evitar o desperdício, falsificação, que é algo que também mata muita gente. Então, o Digital Link ele é uma maneira de prover isso, de prover segurança, eficiência, competitividade, informação, rastreabilidade, tudo isso. Ele é mais do que a parte tecnológica, ele possibilita a conexão realmente de todo mundo com o produto. Volta lá atrás, né? A gente estava falando do físico com o digital. Esse é o objetivo do Digital Link. Ele é tornar os códigos a GS1, então a gente está acostumado com o GTIM. Para quem é mais do segmento sabe o SSCC, que é a questão da rastreabilidade, do unidade logística, GTIM 14, GLN para local. Como eu consigo transformar essa chave de identificação, esse RG daquilo, num RG conectado, né? num endereço, numa chave web-enabled, vamos falar assim, né? É isso que o Digital Link propõe, né? E uma coisa importante até, você vai entrar, você tem algum slide aqui que tem estrutura? Sim. Então eu vou deixar por frente. Ó, que interessante, né? É justamente, ó, pode avançar. Mais um. Ó, olha isso. Esse é o formato que, se vocês pegarem coisas QR Codes que tem próximos de vocês, 99% de chances de ser algo nesse formato. Eu tenho o site da empresa e um pedacinho a mais ali. Geralmente uma URL encurtada. É isso que a gente vai encontrar. O que significa isso? Não sei. O que ele vai fazer é cumprir o papel. Ele vai pegar aquela pessoa e vai levar o conteúdo. Mas só isso. Que produto é esse? Quais são os dados variáveis? Tem lote? Tem validade? Se eu ler isso num caixa, eu vou conseguir impedir de vender um produto vencido? Não serve para nada. Ele mata. É o que você falou no começo, Eric. Eu tenho um baita de um potencial. Eu estou gastando um esforço, e essa é a coisa que mais dói. O esforço para fazer isso, para fazer o Digital Link, é o mesmo. Eu não tenho equipamento novo para comprar. Eu não tenho ferramenta necessariamente para contratar. Eu tenho que organizar o dado dentro do QR Code, né? Pode ir até para o próximo slide, já vai ficar até mais fácil de enxergar. Como que o Digital Link, então, ele resolve esse problema? Eu pego o código de base que a gente está acostumado e eu coloco ele num formato, numa URL. Aqui eu coloquei um exemplo de uma URL da GS1, mas você pode ter um parceiro que faz a gestão disso para você. Você pode ter o seu próprio site que você alterou ali para suportar isso. E percebam que é a mesma estrutura lá que a gente viu. É um site e uma informação extra. Daqui a pouco a gente entende o que é essa informação, mas é o site e uma informação extra. E aí, de novo, não é sobre o código, não é sobre o QR Code. É sobre o dado que está ali dentro e como que organiza o dado. Então, até se você passar mais uma vez, Rodrigo, a primeira parte continua sendo o site que a gente já estava acostumado. Sim. A segunda parte, aí já começa a parte de padrão mesmo. Eu estou falando para o meu sistema que a informação seguinte é o GTIM. É o GTIM, é o código de barras. Esse número 095 é o número do GTIM. Depois eu tenho as informações variáveis. No caso desse exemplo, eu tenho o lote e eu tenho o número de série. E tenho validade. Tudo a ver com o medicamento. A mesma informação que eu tenho hoje no Data Matrix, só que eu tenho uma padronização que tem uma URL ali antes, né? Exato. Então, até ali na frente a gente vai ver certinho. Eu estou organizando os dados que eu já tenho num endereço que eu já possuo e colocando num código que eu já imprimo. Não tem nada de diferente, não tem nada de excepcional. Digital Link não é magia. Digital Link é só um alinhamento de mercado. Pessoal, vamos fazer todo mundo assim? Porque, olha que interessante, pessoal. Eu tenho um GTIM agora nessa URL. A hora que eu passar isso aqui no caixa,
O caixa sabe que produto ele está lidando. O caixa sabe, por exemplo, qual que é a validade. Eu não vou vender. Eu sou uma distribuidora, se eu bipar isso daqui também... Não vai ter dúvida se é o outro QR Code. Não vai ter dúvida, é um só. Não precisa ter mais 500 códigos. E o consumidor vai ler esse código e vai chegar no produto do mesmo jeito. Sem um aplicativo adicional. Sem um aplicativo adicional. Pode até ter um aplicativo adicional, uma opção, mas sem um aplicativo adicional. E aí o aplicativo adicional ele vai até conseguir agregar mais funcionalidades. Ele vai conseguir estender isso. Mas o mínimo que eu preciso, eu já tenho. Né? Tá ali já está no código. Pode passar? Sim. Só pergunta. Como que ficam os outros códigos? Olha que interessante. A gente tem na tela. A gente tem o QR Code em cima, o EAN13 embaixo na esquerda e o Data Matrix do medicamento. Sim. Vai passando. Olha como as informações são as mesmas. E veja que o EAN13 ele parou. Ele não tinha... olha que interessante. O EAN13 ele parou na primeira informação. Qual que era o jeitinho? É só o que tem, né? Não. Só o que tem. O Data Matrix carregou todas as outras. Mas faltou uma informação para o Data Matrix, que é a URL. Que é onde está completado, onde foi completo pelo QR Code. E uma outra coisa também importante que vocês... O pessoal que já fez a implementação da bula digital, né, sem esse tipo de tecnologia, o que acontece é o seguinte, a bula digital que você tem, o link hoje que você tem na sua embalagem, se você mudar o seu site, você vai ter que... As embalagens que estão no mercado, elas se perdem, tá? Com o Digital Link, o que acontece? Através dessa informação aqui, você redireciona esse cliente que fez a leitura para qualquer endereço. Então, por exemplo, se você tem uma embalagem que já está no mercado e se você está usando o Digital Link, você faz o redirecionamento dessa informação mesmo com embalagens que já estão no mercado. Ou seja, eu não perco. Se eu fiz uma atualização no meu site, eu não perco aquilo que já está no mercado. Perfeito. Para quem é desenvolvedor web e tudo, existem mecanismos de redirecionamento. Qual que é o erro das pessoas? É fazer justamente isso. Eu vou fazer o URL e colocar no site, a URL ela vai direto ao destino final. Qual que é o problema? Se o destino final muda uma migração. Então, se eu tenho um produto, principalmente um produto, vamos falar um produto material médico, onde ele pode ter um shelf life maior, ele não tem um problema com esterilização. Quando a gente fala de medicamento, muitas vezes você tem um shelf life menor, mas pensa num item de longa vida mesmo, né? Eu posso perder essa informação. Outra coisa, chegou uma época do ano que eu quero fazer uma campanha especial Natal, por exemplo. Eu consigo lá e alterar aquele código. Eu não vou alterar o código na embalagem, eu vou alterar o conteúdo do site. E aí, sempre quando alguém lê, eu estou conseguindo fazer aquela mesma interação. Eu não perco o que eu fiz para trás. Isso é fundamental. Eu sempre vou manter... Eu vou estender... Olha que importante isso. Eu vou conseguir estender a vida da minha embalagem. E uma coisa interessante que eu estava... Quando a gente estava fazendo brainstorming sobre o Digital Link, quando eu comecei a estudar o Digital Link, né? Por exemplo, vou excluir a questão do medicamento aqui, tá? Vamos dizer que você venda bronzeador. Você venda protetor solar. Se o consumidor fez uma leitura ali e ele está em Salvador no Carnaval, você pode exibir uma página focada no Carnaval. Sim. Se ele leu de fora do país com um idioma diferente ali, você pode exibir uma informação diferente em outro idioma. Você pode fazer uma série de coisas que hoje a gente não tem a capacidade de fazer sem isso. Exato. Você pode fazer uma promoção, às vezes, regionalizada. Se ele está em Salvador é uma coisa, se ele está em São Paulo é outra. Às vezes você tem um parceiro comercial numa região, um parceiro comercial em outra região. A questão do where to buy, né? Ou seja, o where to buy. Baseado na localização do dispositivo do usuário, vou dizer para ele quais são as farmácias, o ponto de venda ali, que ele pode encontrar aquele produto para ele repor. Exato. E com isso evitar a troca. É impressionante a oportunidade que a gente tem. Pode até ter o link do delivery já. Sim, com algo simples. E às vezes a gente fica buscando, é sempre isso, né? A gente quer buscar as coisas mais complexas, as coisas mais avançadas e muitas vezes elas não entregam o resultado que uma coisa simples dessa consegue entregar. Sim. Pode passar? Pode. Aqui é uma coisa interessante, vamos entrar um pouquinho no tecnês. Quando a gente fala então do padrão no Digital Link, ele tem uma arquitetura, né? Ele é pensado em camadas. Até agora a gente falou só da primeira camada, que é criar o URL, né?
existe uma segunda camada que é o que você acabou de falar também do Where to Buy, que é o contexto. Que é o link type. É o link type. Pode ir para o próximo. Olha quantos exemplos. Eu consigo chamar o produto, eu consigo chamar o site dele falando o que eu quero saber daquele produto. Uhum. Coloquei no exemplo 5, eu posso chamar e falar, eu quero a bula. Ele já abre direto para a bula. Uhum. Eu já abro direto para onde comprar. Eu já abro direto para qual item, para qual função eu quero. Se eu tenho receita. Lembra a questão do aplicativo do No Rótulo? Ele pode sempre, se a pessoa ler com o aplicativo, ela já pode buscar sempre trazendo a página de alergênicos daquele produto. Porque é o interesse daquela pessoa naquele momento. Ela não quer saber onde comprar, ela quer saber se ela pode consumir aquilo com segurança. Então, o Link Type, ele é um complemento, ele é um adicional para trazer contexto, para estender essa inteligência. Só que tem um detalhe aí, né? Se é para reciclagem, posso trazer informação de sustentabilidade, reciclagem, aonde e tudo mais. E aí, qual que é o detalhe disso? Você não vai acabar imprimindo o link type no QR Code, né? Então, se você imprimir, pode pôr o link type, mas ele sempre vai mandar para aquela página. O que eu quero é ter um destino padrão. E se eu tiver alguma interação no meio, eu consigo falar, às vezes, então, que nem o aplicativo dando rótulo. Né? Eu já sei o que perguntar. Exatamente. Quem faz esse redirecionamento? Que é o que está no próximo slide. Que talvez seja a parte mais... pode dar mais um? Que é a parte talvez mais difícil de explicar para as pessoas, porque ele é invisível, vamos dizer assim. Que é o tal do resolver, né? Uhum. Acho que minha maior dificuldade nessa... Eu mexo com Digital Link na GS1 desde 2018. E a maior dificuldade é explicar o que é o resolver. Pessoal, de uma maneira muito simples, o resolver é só um software que roda em algum servidor, que ele é um redirecionador. E no final a gente tem um exemplo aqui, né? Tem um exemplo que a gente vai ver depois. Eu coloquei um no ar. Ele é só um redirecionador. Imagina assim, hoje aqui eu cheguei nos estúdios da Amplifica Digital. O Rodrigo, ele não me passou a sala da onde era. Ele passou surpresa. Não, mas o Rodrigo me passou o endereço. E qual que é o endereço? É a recepção. Uhum. Quando eu cheguei na recepção, eu falei assim, eu vou na Amplifica. Ela olhou no computador, ó, você vai na sala lá no 12º andar. Se vocês decidem alugar amanhã uma sala e trocar de andar, se vocês tivessem colocado esse endereço no cartão de visita, com a sala, tudo, joga fora o cartão de visita. Quando você coloca, quando você coloca o endereço da recepção, a pessoa sempre vai chegar no lugar certo. Vai resolver. E aí a recepção vai te encaminhar, vai te redirecionar, vai resolver aonde o pessoal está. É isso que é um resolver. De uma maneira muito simples, é isso. Então, quando você gera um QR Code no formato Digital Link, aquela parte do endereço, a URL, ele está apontando para um resolver. O seu site ele vai ter ali, pode ser o site direto, que aí você fica engessado, então você consegue fazer pequenas alterações, mas se você quiser estender isso, você coloca um resolver no meio do caminho. E qual que é a parte interessante do resolver, desse software? Ele se conecta a uma rede mundial de resolvers. Então você pode criar o seu, qualquer empresa pode fazer o seu próprio resolver, ele se conecta à rede da GS1 e se alguém ler o código de base do seu produto em outro país, mesmo que ele não esteja com o produto em mãos, a rede vai procurar e vai trazer você até o dado do produto. E aí até com a língua e tudo mais, né? É um pouco similar à arquitetura de DNS, né? Exatamente. Eu falo assim, eu sou cientista de computação, mas a hora que quando eu estou falando com o pessoal de computação, eu falo de DNS, o pessoal entende, mas quando a gente foge disso, o pessoal fala o que é, mas é a mesma coisa. Você tem um ponto central que se eu não sei a resposta, eu pergunto para ele sabe quem tem e me encaminha. E a GS1 tem, se vocês quiserem depois eu posso... Na verdade eu vou fazer outro vídeo depois explicando isso. A GS1 tem um repositório código-fonte aberto. Você pode baixar e instalar um resolver para fazer teste, até para alterar. O Rodrigo já fez isso, né? Ele baixou. Então, a GS1 para ajudar, bem colocado. Tava sem o que fazer depois da rastreabilidade. Tava sem o que fazer, estava tempo livre, né? A GS1 para ajudar nisso, o que ela fez? Importante, a GS1 ela não vende software, ela não vende hardware, nem nada. Ela faz os padrões e ela cria algumas ferramentas gratuitas para disponibilizar para o mercado. Para que o mercado tenha ou um ponto de partida, ou para estudar, ou realmente já para poder cair, entender isso e aplicar já
com maior intensidade. O Rodrigo fez isso, ele acessou o resolver o GitHub da GS1, que depois eu vou deixar o link, baixou o resolver, instalou e já estava rodando. Olha que interessante isso, né, que vocês estão vendo na tela. São 2 QR Codes, vocês podem testar depois. O QR Code de cima, ele leva para o site do produto. Essa marca Dow Giardino foi uma marca fantasia, criada pela GS1 para demonstração. O QR Code de cima te leva para a página do produto. Tá funcionando, viu? Quem quiser testar, tá funcionando. Leva para a página do produto. Existe uma funcionalidade do Resolver, até se eu quiser chamar todas as páginas, eu preciso saber o que tem. É o QR Code do lado, que é um link type. Então, se eu passar para o Resolver um comando, eu falo, Resolver, o que você tem desse produto? Né? Não é nem da empresa, viu? Sempre foco no produto. Ou na chave de identificação, SCC, GLN e tudo mais. O que você tem? Ele consegue trazer a lista completa do lado de todos os links que o dono de marca, isso é importante, o dono de marca ou aquela empresa que o dono de marca autorizou a carregar por ele. Essa informação que está aqui, ela não é carregada por um terceiro. Ela não é carregada por um desconhecido. Ela é carregada pelo dono de marca. Então, você tem a garantia de que é uma informação válida, verdadeira. Né? Então, isso é bastante importante. Esse é um exemplo de um resolver da GS1. O resolver da GS1 ele é simples, focado em atender o necessário. Necessário eu recebo uma chamada e encaminho essa pessoa para o destino dela. Né? Existem outros resolvers que são disponibilizados no mercado, resolvers que são privados, resolvers que são abertos. Cada um entrega funcionalidades diferentes, benefícios diferentes. Mas a GS1 ela definiu, ela colocou ali gratuitamente um resolver básico que faz essa proposta simples de receber um chamado e mandar o consumidor para aquele outro destino. Só uma observação, pessoal. Acabamos de colocar no chat do Zoom aí um link para que vocês possam acessar um chat do WhatsApp, que é onde a gente vai responder as perguntas daqui a pouco, tá? E se tiver alguma pergunta, né? Pode ir mandando aí que daqui a pouco a gente vai ler. Isso aí. Caso da bula da Ucrânia, né? Esse é um caso muito legal, pessoal. Tem um QR Code depois para vocês acessarem. A FPIA, né, que é a Associação das Indústrias Farmacêuticas na Europa, devido à questão humanitária, né, você teve muita migração ali de pessoas da Ucrânia para os países ao redor. Muitas dessas pessoas chegavam naquele país de destino, elas não conseguiam ler a bula do medicamento, né? E o que a FPIA fez, junto até com a GS1 Alemanha e tudo mais, criou uma ferramenta onde eu consigo escanear aquilo e ela traz para mim a bula em ucraniano, né? Então, tem tudo a ver com o que a gente está vendo aqui. Ela é uma ferramenta de inclusão. Não é um caso de leitura, né? É texto para voz ou vídeo, mas é uma tradução daquela bula para evitar que o refugiado tivesse mais um problema, que era, infelizmente, lidar com o medicamento e usar isso de uma maneira errada, né? Infelizmente. Esse aqui dá para ler, né? Se você quiser. Isso aqui vai abrir o site. Vai abrir esse site mesmo da FPIA que conta, né, um pouco da história. O próximo slide, para quem quiser depois conhecer o aplicativo deles, é esse daí, é o Scan Matrix, que está disponível tanto no Google Play como na App Store, é gratuito também, e dá para testar. Até se você quiser ler algum produto do Brasil, se ele não encontrar, ele joga para o resolver padrão da GS1, você vai conseguir algumas informações, foto, modelo, descrição do produto e tudo mais. Só estou mandando aqui pro pessoal o link aqui do chat. E aí, onde que a gente consegue mais informações, né? O próprio site da GS1 Global, então onde está o link, lá tem os documentos da sintaxe, como é que eu faço isso. Façam igual o Rodrigo, entre no GitHub da GS1 Global lá e baixe. Lá vocês conseguem incluir até, conseguir até conversar com os desenvolvedores que estão puxando isso tudo. E pode passar o próximo. Claro, vocês podem entrar em contato comigo, né? Vocês podem me mandar um e-mail. Você pode ligar na mesa, que acho difícil vocês me acharem na mesa. 24/7. Eu acho... O e-mail você pode mandar 24/7, eu respondo quando der. Ou procurar o link de e-mail que está aí na zebrinha aí. Se ele não responder, você pode falar com o resolver dele, quem é chefe lá agora. É o resolver.
Por fim, Rodrigo. Passou? Acabou agora? Acabou. Tem um vídeo, né? Eu queria deixar o vídeo? convite, por gentileza. Ô Alex, faz por favor, habilita o áudio desse canal 4 aqui. Não, no Atem mesmo. Porque eu vou passar um vídeo aqui que o Ricardo... Pessoal, a GS1... Peraí. Deve estar saindo o áudio aí, né? Tá saindo. Pausa aí. Peraí, eu vou pausar aqui. A gente volta. Aí, pronto. Pessoal, eu queria deixar a todos um convite. A GS1 Global, né, ela tem esse encontro anual, que é o Healthcare Conference. O ano passado, esse encontro ele foi em Paris. Ele recebeu ali mais de 400 pessoas do mundo inteiro. Então, lá onde você vai encontrar representantes de entidades, órgãos reguladores, você vai encontrar o pessoal das indústrias, você vai encontrar o pessoal do regulatório, você vai encontrar o pessoal da logística, você vai encontrar o pessoal que produz, o pessoal que consome esses materiais. Você vai conseguir discutir como isso impacta no dia a dia. Pode passar? O evento desse ano ele vai ser em São Paulo, nos dias 3 a 5 de outubro. Queria deixar para vocês o convite. Acompanhe as redes sociais da GS1 para ter maiores informações. Rodrigo, se você puder dar o play. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Que parece que tem algum som ligado no notebook aqui. Mas eu acho que não. Só para... Vou soltar, Alex, o som aqui, tá? Aqui é tudo ao vivo, pessoal. Então, tudo ao vivo é diferente, né? De novo. Tudo que é ao vivo... With rich fauna and flora, one of the most diverse on the planet. Millions and millions of inhabitants. A vast consumer market. And it couldn't be different with the Brazilian healthcare segment. Brazil is the only country with more than 100 million people worldwide to have an entirely free public and a universal healthcare system. Brazil's unified health system is the world's largest public health system. It serves millions and millions of people, most relying exclusively on this system to care for their health. The system also provides the most significant portion of all hospital care in Brazil. Speaking of hospitals, there are more than 6,000 units in Brazil, most of them in the private network. Private hospitals account for almost 30,000 beds, many as ICUs. There are more than 49 million health plan users across the country. More than 109 million exams per year. Plus, Brazil is one of the world's largest consumers of medicines with thousands of pharmacies and drugstores. And by mid-October, the country had given more than 500 million doses of COVID vaccines. You will meet this country of expressive numbers at the 38th Global GS1 Healthcare Conference, 2023. An event aimed at sharing information, lessons, and experiences with the global GS1 healthcare community. A global event where leaders from the private healthcare industry and government agencies will lecture about the progress of worldwide efforts to implement GS1 standards. Standards that improve patient safety, supply chain safety, and efficiency. 38th Global GS1 Healthcare Conference 2023, in Sao Paulo, Brazil. We are waiting for you. Outubro, né? Quando vai ser? 3 a 5 de outubro de 2023. Fica um convite aí para todo mundo. É a oportunidade de encontrar com culturas diferentes, realidades diferentes. Realmente é um evento internacional, conta com muitos países. São raras as oportunidades onde a gente consegue, vamos falar assim, trombar as pessoas que a gente às vezes ouve falar, né? Então, espero aí contar com a presença de todos, né? Procuramos cases para demonstrar, procuramos visitas técnicas para a gente poder levar. Então, se você acha que tem até algum case interessante, está usando o GS1 e esteja aqui perto de São Paulo, porque é difícil a gente deslocar o pessoal, se quiser entrar em contato, vai ser um prazer. Viu?
Tá, e outra coisa importante também, estamos em busca de cases de Digital Link, tá? Quem estiver com interesse de trabalhar para apresentar aí nesse evento da GS1, né? Entre em contato com a gente, porque a gente tem trabalhado nisso, tá? Então a gente já está em contato com alguns clientes, mas se você tem interesse, quer participar, quer implementar o Digital Link, fale com a gente lá da T2 que a gente vai ajudar vocês, porque a gente inclusive já tem um resolver no ar, tá? E, Ricardão, obrigado. Vamos Falei entrar demais. agora na parte que traz o dinheiro, né? Ou seja, como você pode... Aí isso é muito importante, né? Por que a gente trouxe o Eric aqui? Trabalha já com publicidade e propaganda há muito tempo, né? Trabalhou em grandes agências aí. E vai explicar pra gente hoje um pouco como é que você pode tirar vantagem disso, né? Mesmo com todas as restrições que você tem quando a gente está falando aí de implementar estratégias de marketing e propaganda, né? Isso aí, de digital marketing, de marketing de performance. Agora tá com você. Legal, acho que pode colocar na minha tela aí, por Põe a favor. apresentação aí. Pode avançar, vai até onde vai Amplifica Digital. Pode avançar mais um? Beleza, vou falar rapidamente aqui sobre mim. Sou Eric Klein, fundador da agência Amplifica Digital. Sou casado, tenho um pet, gosto de assuntos de marketing, growth, tecnologia e não tenho filhos ainda. E amo pet. Está aqui a foto da minha esposa e meu cachorro, que também é sócio da Amplifica Digital. Eu tenho um pouquinho de experiência. A Carol. E tenho um pouquinho de experiência atendendo aí o mercado de saúde, indústria farmacêutica, educacional, bancário, governamental, agro, privado e mídia. E tenho algumas especializações em marketing digital e análise de dados pela FIA. Pode avançar. Aí, tá aí. Ah, eu avanço aqui, beleza. Mas... E aí tem um QR Code aí para você se conectar comigo. Esse só tem um link único que vai para o meu LinkedIn. Podemos avançar. Bom, a gente fez uma pesquisa onde nós trouxemos aqui um panorama do mercado farmacêutico quando o assunto é bula digital. Então, nós tivemos a oportunidade de analisar 101 indústrias farmacêuticas. A gente analisou o site dessas indústrias. E 75, o que representa 74% dessas indústrias, elas possuem algum tipo de bula no website. Aí a gente vai entrar se isso já está relacionado à nova lei ou não, a gente vai discutir isso mais para frente. 1% do total de farmacêuticas, ela já possui, que é uma só, ela possui bula em texto, /HTML, em áudio, né? Então eu acredito que isso também já está de acordo com a nova lei da nova bula digital. Das 29%, ou seja, das 101 indústrias farmacêuticas, não possuem ainda nenhum tipo de bula no site. Então é importante que se a sua indústria ela não possui nenhum tipo de bula, você já comece a implementar de maneira correta. E está aqui o Rodrigo e o Ricardo da GS1 que podem auxiliar vocês. E 1% que possui a bula disponibilizada em PDF, texto e áudio. Das 75 indústrias farmacêuticas que possuem algum tipo de bula, apenas 71% possuem bula em formato PDF e 4% possuem bula disponibilizada em PDF, texto e HTML. E 1% possui bula somente em texto, em formato texto. Aí tem algumas provocações que a gente trouxe aqui. É válido direcionar, por exemplo, a gente identificou nessa pesquisa que algumas indústrias farmacêuticas, elas têm lá a foto do produto no site, mas quando o usuário clica, ele vai para o site da Anvisa. Então é válido, aí eu vou perguntar para vocês, é válido uma indústria farmacêutica direcionar para o site da Anvisa? Para responder agora já? Já, vamos... Vai, Ricardo. Eu diria, de novo, né? É importante saber que a Anvisa vai falar como vai ser feito, mas uma boa prática é você redirecionar para um site o qual você possui controle. Não encaminhe por um site, vou colocar numa site de terceiro. Um site terceiro, vou colocar num lugar onde eu posso publicar um PDF, vou colocar, vou colocar no Facebook da indústria, lá vai ter um link que tem a bula. Tem que ser o seu terreno, né? Como se fosse a sua casa e terreno próprio. Exato, você colocou um link, você mandou para algum lugar e que você não tem domínio, se ele mudou aquilo, você perdeu. De repente, você estava cumprindo com uma regulamentação, você não está mais. Sim. E sem falar que a gente está falando do aspecto técnico. E do aspecto de marketing, você colocar isso num outro site onde você não tem controle, você não consegue identificar quem é esse usuário.
e não consegue também criar ações de marketing para reimpactar esse usuário. Então a ideia é que você construa essa estrutura dentro de um site que você tenha a propriedade. E com a nova bula, ou com as soluções que vocês pretendem oferecer, ou estão oferecendo no mercado, as indústrias vão ter esse controle? Tem uma questão interessante do que você está abordando, que é o seguinte também, né? Assim, pessoal, a gente está saindo de uma... É como se a gente estivesse saindo de uma TV preta e branca de tubo, que é aquela bula que a gente tem hoje, para uma outra tecnologia onde você pode fazer qualquer coisa, né? Ou seja, quando o seu usuário acessar a sua bula, é um desperdício, mesma coisa que você falou do Digital Link, né? É um desperdício que ele acesse a sua bula ali e ele acesse um PDF chato. Uhum. Né? Ele pode comunicar, ele pode cair num site bonito, bem feito, podem acessar aí a bula até que eu dei exemplo outro dia, tem uns vídeos no canal, né? Ele pode acessar ali um site bonito, bem feito, o exemplo do Axé, um desses exemplos, Eurofarma também, o CCI, onde ele vai ter um contato com a sua marca, né? Vai ali ter um impacto com a sua marca, vai conseguir ter os elementos tecnológicos que a gente tem na legislação, que ainda não está regulamentada, que é ter acesso a áudio e vídeo, né? Tem sites, por exemplo, que tem até o tradutor de Libras, né? Um bonequinho lá que fica fazendo os sinais, né? Os sinais em Libras, né? Então você tem uma oportunidade primeiro de ter um impacto diferente ali naquele usuário. É como tomar água numa caneca de plástico, tomar água numa caneca que tem a marca da sua empresa e tudo mais, diferente. Então essa é a primeira coisa. Então é um desperdício, mesmo que isso possa, tá? Mesmo que seja uma opção que você tenha no futuro, que você redirecione para o site da Anvisa. Ou para um site de terceiro. Ou para um site... Não, site de desperdício. Que você não tem ou controle. Ou para o Facebook, ou para alguma coisa que você não tenha controle. Tem que ser alguma coisa que você tem controle. Aí que também que entra a questão de ter um resolver do Digital Link. Uhum. Pode ser que num primeiro momento você redirecione para um lugar e depois redirecione para outro. Queria mudar, né? Pode ser que nesse primeiro momento você coloque um resolver e passe para o seu site. No PDF mesmo. Hoje, né, ainda não entrou em vigor. No PDF mesmo. Daqui 6 meses, 3 meses, você implementou a nova bula digital com uma cara nova, com tudo bonitinho e tudo mais. Você vai lá no resolver, ele troca o redirecionamento, vai para esse seu novo site, que é novo, que tem o áudio, o vídeo e tudo mais. Deixar um exercício para o pessoal. Vocês que são na indústria, pessoal, e já tem algum tipo de QR Code, vão pegar o produto de vocês e vão dar uma analisada em como que está o dado dentro do QR Code. Eu acho que esse exercício já é um bom exercício. Tem QR Code que é daqueles exemplos, o site que você entra na internet e gera um QR Code lá, QR.code lá e... Pessoal, olhem para dentro de casa. Vamos fazer, fica a tarefa pro lar, né? Vamos buscar o QR Code de vocês e vamos dar uma olhada lá. Isso é importante, o que a gente está fazendo aqui, estamos antecipando um possível problema. Sim, sim. Então, nada melhor do que você se antecipar e evitar que... É difícil descobrir isso na hora que estoura a coisa, né? Sim. Uhum. Aí tem não precisa nem levar a apresentação, Alex. Eu vou fazer aqui as perguntas. Toda categoria de produto farmacêutico precisa de bula? Existe algumas exceções? Não, hoje o que a gente entende pela legislação é que a gente está falando de medicamento, né? Produto para saúde em geral a gente tem muita coisa, né? Mas nesse caso... são os que são obrigatórios de ter bula. Isso, na verdade essa é uma questão regulatória, né? Quem pode ou quem não pode ter, quem define é a Anvisa. Então, veja se eu acho que talvez a primeira coisa é, se o seu produto ele se enquadra embaixo daquela lei que foi publicada em maio do ano passado, ele tem que seguir as regras daquela lei. Não, meu produto não está dentro do escopo da lei. Ele está debaixo de outras RDCs? Avalie com o seu regulatório se você precisa ter bula ou não, se ela pode ser digital ou não. Quer ver um outro exemplo? Um pouco parecido com isso, produtos de higiene e beleza, né? Hoje você tem uma regulamentação que fala, se o rótulo dele, os componentes está em inglês, você tem que colocar em português. Uhum. Ou através de um QR Code, ou através de algo que leve para um site, um rótulo estendido que tem aquelas informações em português, ou você vai alterar a embalagem. Nós já temos empresas associadas a GS1 que já estão fazendo isso e estão fazendo no formato do Digital Link. Então, você consegue ter um produto, porque até relembrando, volta lá atrás naquele problema. Eu vou ter um QR Code do lado de um EAN 13. A hora que eu bipar isso no PDV, no caixa, se for uma coisa muito diferente, vai quebrar. Geralmente, os leitores, eles leem primeiro
o código 2D, porque é mais rápido. Ele alimenta o seu PDV com isso. Então, existem tarefas aqui para os dois lados. Você tem para o lado da indústria, o time de embalagens, o time de marketing, mas você tem do lado também do PDV. Você tem o cara que está ali na operação. Porque eu vou bipar eventualmente um item desse na distribuição, eu vou bipar um item desse na venda. Os seus sistemas precisam estar adaptados também. Experiência do usuário, experiência de venda, tudo mais. Essa não é uma... Vou falar, existe uma lei, uma obrigatoriedade para a indústria. Mas vocês que são também... que são responsáveis pelo resto da cadeia, têm sua responsabilidade também. Isso é importante. Não tem uma regulamentação, mas tem uma responsabilidade. Você precisa, você quer levar segurança, eficiência e tudo mais. O pessoal está deixando isso para trás, achando que essa é uma responsabilidade da indústria. Tem gente que está perdendo oportunidade. E tem uma coisa que está falando nessa questão de... Ou seja, o que eu tenho que fazer, né? Você respondeu a questão regulatória, a Anvisa que define. Né? Então, por enquanto, a gente tem os medicamentos. Você pode usar essa tecnologia para fazer em todos os seus produtos, que você vai ter ganhos em relação à interação consumidor. E quando eu estou falando de uma implementação adequada usando a tecnologia, uma coisa que é importante que vocês saibam, você tem que fazer a implementação de qualquer jeito. Você pode fazer da maneira mais eficiente ou menos eficiente. Não vou nem dizer errada, porque hoje a gente está nessa discussão. Né? Mais eficiente ou menos eficiente. Né? Você pode fazer hoje com as informações que você tem, que foram passadas aqui, ou seja, utilizando uma tecnologia que ela vai ser padronizada. Você vai ter ganhos em relação a essa questão de ter flexibilidade no link, né? Ou seja, de trocar o link quando você migre. Ou você pode fazer até de uma maneira pouco eficiente, que te dê poucos recursos, que inclusive é o que algumas empresas fazem hoje, que redirecionam para o bular da Anvisa. Supondo que isso no futuro esteja disponível, que a Anvisa vai ser um hospedeiro lá de bulas... E pode ser. E pode ser que seja. Com áudio e vídeo, ela vai lá te dar um sistema e tudo mais, mas ela também não quis o sistema da rastreabilidade. O sistema da Anvisa também cai. É cheio de problema. É melhor que você tenha isso dentro de uma estrutura sua, que você vai conseguir, de repente, marcar um usuário ali que chega num pixel ali, e ele vai entrar porque ele acessou uma bula do seu medicamento. De repente, esse usuário vai começar a ver ações de marketing que você tenha, de como ele pode se cadastrar no seu programa de pacientes. Como ele pode ter uma melhor qualidade de vida, porque ele vai se alimentar melhor, né? Ou seja, exatamente. Um conteúdo de marca, não necessariamente do medicamento, que você não está incentivando o uso, mas que vai fortalecer para que no final você tenha uma convergência ali de que aquilo te traga uma maior demanda. Sim. De que o cara troque mesmo. Tem categorias de produto que você trabalha por centavos. Ou seja, se você tem uma marca mais forte, você vai conseguir ali fazer com que na farmácia ele escolha o seu produto e vai escolher o do competidor. E você tem essa flexibilidade quando você tem quando você está no seu terreno, né? Sim, pode ir para a apresentação agora. E o nosso consumidor, ele está em qualquer lugar. Então, imagina que ele está acessando aquele QR Code, aquele código de uma localidade diferente, e como uma indústria ela pode se beneficiar desse usuário, né? Para que ela consiga fazer uma ação de marketing e reimpactar essa audiência. Então, algumas coisas que a gente reparou aqui em alguns sites, isso aqui é mais voltado para os times de marketing, é que boa parte das indústrias farmacêuticas que a gente avaliou nos sites, elas não possuem todos os pixels das principais mídias digitais configuradas no site. Ou seja, então a gente tem as principais redes sociais. A gente tem lá o Meta, do Facebook Ads, o Instagram, temos o Google, temos o TikTok, tem LinkedIn. E quando a gente analisou esses sites, boa parte não possuem os pixels de remarketing. Ou seja, esse usuário que acessa um produto, que consumiu um produto, que ele veio originado de um código, de um medicamento, ele foi direcionado para o site, a indústria hoje ela não está guardando, algumas empresas não estão guardando essa informação. Então não conseguem utilizar essa informação para fazer de repente uma campanha institucional ou demonstrar, por exemplo, conteúdo de valor. Eu vou mostrar conteúdos que são públicos e podem ser demonstrados ali para pacientes, sobre patologia, sobre saúde, bem-estar, para a indústria acabar fortalecendo a marca. E também, pelo fato de não ter essa estrutura pronta, não consegue executar ações de branding ou de performance. Então a ideia é que você tendo essa bula e os pixels configurados, independente de onde vai estar essa estrutura, a indústria ela consiga fazer ou criar todas essas ações de marketing para poder impactar a audiência e assim aumentar a geração de demanda e aumentar também a exposição da marca. E uma coisa que a gente vem
vem conversando, principalmente nessa questão ou seja, do que fazer, né? Só para deixar bem claro aqui, Eric, não quer dizer que eu estou fazendo propaganda do medicamento, certo? Não está fazendo propaganda do medicamento. Posso fazer propaganda de outros conteúdos, eu posso redirecionar, por exemplo, para uma outra linha de produtos que eu tenha. Por exemplo, existem muitas indústrias que ela tem o medicamento, ela tem outros produtos, e você marcou aquele cara, você está construindo uma audiência, né? Que vai passar a comunicar o seu produto. E consegue, inclusive, usar públicos semelhantes ao que você já tem, né? Então, você consegue criar uma estrutura de públicos para você impactar a sua audiência e usar também ações futuras. De repente, a indústria não vai falar de medicamento e nem pode ter o dado do paciente, né? O nome tem que ter uma PBM por trás para poder armazenar esse dado. Nesse caso, a gente vai usar informações de audiência para poder reimpactar aquele usuário. Ele não vai ser identificado, mas a gente consegue reimpactar esse usuário usando as ações de performance, desde que um site ou a estrutura onde tem o medicamento ela esteja devidamente configurada ali na parte de estrutura. Teve uma pergunta aqui no chat, não sei se a gente já pode entrar nisso, mas porque ela está relacionada. Como é que fica essa questão com relação ao LGPD, por exemplo? Aqui, ó, o Tadeu perguntou como ficará a questão de segurança dos dados LGPD. Pergunto isso porque ao escanear um QR Code, os dados pessoais serão arquivados pela empresa detentora. Isso é verdade? Não, quando ele vai escanear um QR Code, um QR Code é um código como esse, a gente não vai capturar os dados do usuário. Você não sabe quem ele é, Isso. Você sabe que alguém acessou. Desde, por exemplo, você pega, por exemplo, um usuário de iPhone. Todo aplicativo que a gente instala no iPhone, a gente pode escolher se a gente não vai ser rastreado ou não. Então, isso já tira essa possibilidade de eu saber quem é a pessoa. Se eu, na hora de escanear um código, eu sou direcionado para um site, na hora que que eu vou receber essa conexão desse usuário, o site ele tem que estar devidamente configurado ali com as políticas de cookie. Então, por exemplo, eu quero ser identificado ou não. O usuário ele pode responder. Já é o que você faz hoje, né? Já é o que a gente faz hoje. Não tem nada diferente. Isso vai estar compliance com as questões de LGPD. Se o usuário clicar em aceitar aquele cookie, a gente vai usar esse dado para justamente fazer campanhas, porque eu já tenho o ok dele. Usuários que desejam permanecer anônimo, a gente não vai conseguir reimpactar esse usuário. Mas usuários que clicam em aceitar, a gente consegue. Então é importante que, para executar as ações de marketing, essa estrutura também esteja compliance com questões de LGPD. E para isso, tecnicamente, você tem que ter lá o aviso de cookie no site, você tem que ter todas as políticas relacionadas à LGPD configurada para você não ter nenhum problema com relação a isso. Mas, por exemplo, dados pessoais, e-mail, telefone, nós não teremos nesse caso. A gente vai ter os dados... Só se ele acessar e se cadastrar, né? Só se ele acessar, ali. De repente, exatamente. Mas aí, com relação à indústria farmacêutica, ela não pode ter o dado do paciente, né? Ela não pode armazenar o dado do paciente. Não quer dizer que seja dado do paciente. Por exemplo, vou pegar um caso aqui. Se eu acessei um site ali da Bud, ele tá perguntando aqui, você quer se cadastrar para receber novidade? E se ele aceitar se cadastrar, quer dizer que ele está dentro da sua política de LGPD ali. Sim, esse é o começo, exatamente. Né? Depois ele vai ser impactado... Você sabia que tem um programa de paciente da farmacêutica XYZ que você pode ter desconto? Se ele se cadastrar também, ele está aceitando. Ou seja, isso está dentro do mesmo mecanismo legal para proteger os dados pessoais dele que a indústria já tem antes. Ou seja, não está sendo inventada nenhuma obrigação nova. Certo? Sim. Já é a obrigação que todos têm de guardar adequadamente os dados de todo mundo que você tem em cadastro lá, no seu programa de paciente, no seu cadastro, qualquer cadastro que seja. Mas normalmente quem faz a gestão do programa de paciente não é a indústria farmacêutica, né? É uma PBM. Não, mas algumas fazem também. Tá. Algumas fazem também. Mas assim, independente de quem faça, ele já tem que... já tem que fazer o opt-in, né? Se o usuário ele vai entrar, ele já tem que dar o opt-in dizendo que ele quer receber comunicações e tudo mais. Sim. E aí o site, onde vai estar a bula, ele tem que estar respeitando todos esses critérios de configuração, né? É igual tem no site hoje, né? Pergunta lá se aceita ou não. Exatamente. Esse é um ponto bastante importante. Às vezes a pessoa acha que ela só colocou uma bula, mas a gente está falando aqui de uma questão, antes de tudo, a questão sanitária, né? Vamos falar a questão que a Anvisa regula, mas existe e inclusive trabalho, né, do time da Anvisa na análise de impacto regulatório, ver tudo isso que está em volta. E a LGPD já é uma lei que já existe, já está estabelecida, e com bula ou sem bula, você tem que estar atendendo essa lei, né? Exatamente. Então, não é nada novo. Você não vai ter que mudar tudo por causa do... Exatamente. Não, já existe, né? Já existe, mais um item. Já são coisas que você tem que lidar hoje, né? Uma coisa importante aqui também que alguém falou aqui... você tem mais algum slide só? Não, depois tem... aqui tem um...
Não, foi esse, foi o último. Deixa eu só passar o último slide pro pessoal testar e a gente entra nas perguntas de vez aqui. É que eu não queria perder o gancho da sua pergunta. Da sua parte. Pessoal, tem um QR Code aí. Eu vou até habilitar o áudio aqui de novo. Dá pra sair áudio aí, Alex? Tá saindo, né? Eu acho que você não colocou o QR Code no chat. Não, mas aqui agora tá na... Pode pôr a tela do computador, Alex? Se o pessoal... É porque às vezes o pessoal tá vendo pelo próprio celular e não consegue ler. Não, mas aí não vai ter, não. Aí ele não consegue ler. Ele tem que estar no computador agora pra ler isso aqui, né? Porque ou se você mandar o link no chat. Mas eu não tenho link desse aqui, só se eu ler. Ah, pode ser, verdade. Eu vou até fazer, pra quem está no celular, eu vou mandar o link, tá? Tá aparecendo aí? A tela tá? Tá. Você pode fazer a leitura do seu celular, esse link aí você vai ver exatamente um resolver funcionando, tá? Eu vou fazer aqui a leitura, ó. Se vocês olharem, ele tá fazendo... Esse aqui é exatamente o software da GS1 que a GS1 disponibiliza. Tá num domínio nosso, é o Resolver. É a versão pública que qualquer empresa pode baixar e instalar o seu. Exatamente. A gente está trabalhando numa proprietária já, mas essa aqui é a pública. Então, se você fizer a leitura aí, eu vou copiar também esse link aqui e colocar no site, no chat aí, para quem tiver assistindo do celular, tá? Você pode checar, clicar aí. Então, se você... E aqui, para quem não tem essa possibilidade, eu vou rolar um vídeo aqui que vocês podem ver, tá vendo? Faz a leitura. Ele está indo para essa URL primeiro aqui. Aí depois a gente faz um redirecionamento e você tem acesso a uma bula. E agora você pode ver aí, ó. A gente colocou aqui algumas coisas aqui, principalmente de ouvir a bula, tá? Então você pode aumentar e diminuir o texto. E você pode colocar aqui e ouvir o áudio da bula. Então esse aqui é um exemplo que nós fizemos, vocês podem testar aí. Nesse momento que você está fazendo esse acesso, a gente poderia estar marcando você ali com um pixel para você depois receber algum tipo de comunicação, alguma coisa, sem saber quem você é. E até um ponto, a gente foi ouvir algumas bulas de num site que tinha um áudio, a gente não conseguiu ouvir. Não sei se estava tendo algum problema de tráfego no site, que a gente não conseguiu ouvir a bula no momento que a gente clicou. Então todas essas nuances também relacionadas à performance, né, da onde vai estar isso, vai ajudar a ter o acesso rápido à informação. Você imagina, o usuário chega no site, ele quer ouvir a bula ao invés de ler a bula, e ele chega quando não consegue clicar ou dá algum problema de carregamento e tudo mais. Aí você acaba comprometendo a experiência, né? Essa questão também do carregamento é importante, né? Eu fiz alguns testes recentemente e existem alguns sites que demoravam 30, 40 segundos para carregar uma bula, né? Não, teve outros que a gente clicava na bula, ela é direcionada para um site de terceiro, um site da Anvisa, e aquela bula não carregava. Então você imagina tem isso também. A jornada, né? O Google ele considera um site bom que ele carregue, por exemplo, em 3 segundos. Né? Um tempo médio assim, né? De tempo de carregamento de página. Então você imagina a experiência de página que a gente precisa levar para esse usuário. E a gente aqui, por exemplo, se você está em São Paulo, tem um celular de última geração, você está acessando às vezes até 5G. Eu tô. Né? Então assim, você tem conexão. Recurso, boa conexão. Se você pegar alguém lá que está numa conexão 3G normal, uma conexão 3G lenta, ele vai demorar minutos para ter acesso à informação, né? Então, é importante que a bula ela seja acessível também na questão de velocidade, né? Ou seja, que a informação consiga chegar rápido. A sua infraestrutura precisa ser preparada para isso. Não pode ser pesada, né? Não pode ser um site pesado. Uma coisa, Rodrigo, que a gente reparou também, fazendo essas análises... Não deveria, né? Poder até pode. Pode demorar 5 minutos para carregar. E foi muito bom o aprendizado, foi que assim, cada indústria ela tem um comportamento diferente na experiência de página. E quando a gente fala de desenvolver uma página que ela seja funcional para o usuário, a gente precisa pensar na experiência do usuário, na jornada do paciente, por exemplo. Então é importante construir um site que ele tenha características e que seja fácil de navegar, intuitivo, que ele não tenha problemas na navegação, que ele tenha um design ali agradável da página. Então tudo isso acabou impactando um pouco nos testes que a gente estava fazendo. Não deveria ser muito poluído. Não deveria ser mais clean. Lembrando, qual que é o objetivo principal disso? É ser inclusivo. O seu site obviamente deve existir um checklist, né? Para você garantir que aquele site é um site inclusivo, um site que é compatível com leitor de tela. Sim. É um site que vai entregar, a gente não pode esquecer disso, né? Ele vai entregar... Até mesmo responsivo, né? Ou seja, vai funcionar no celular. Né? Exato, ele vai entregar para aquela pessoa que precisa realmente disso
ele tem que ter essa responsabilidade. Imagina eu faço de uma maneira, ele é super bonito o site, mas ele não é responsivo, ele não consegue integrar com o leitor de tela, não resolveu o problema. Sim. Então, é uma responsabilidade do pessoal também ter atenção nisso. Quando a gente fala, né, de audiência, de públicos, então a gente tem uma geração que ela já nasceu no celular. Uhum. Então, a gente tem que construir o nosso site, o consumidor de medicamento, agora ele não tem idade, né? A idade independe, né, da idade que ele tem. Está usando medicamento, pode chegar lá, por exemplo, um adolescente pode pegar um QR Code, lá, um código numa embalagem e ler. Qual a experiência, né, que esse usuário ele vai ter? Então, pensar também na faixa demográfica, que tipo de experiência eu quero trazer para diferentes pacientes. Teve até um caso de uma indústria que a gente estava fazendo um projeto, que as patologias que a gente fazia campanha, majoritariamente a gente tinha um público acima de 55 anos. Uhum. E quando você ia para o site trabalhava com fontes muito pequenas. Então, você tinha uma taxa de rejeição muito alta de quem acessava o site. Então é importante, por exemplo, se aquele medicamento ele atende determinada faixa etária, como que vai ser a construção da minha página para poder trazer uma experiência para aquele paciente que tem aquela idade ou aquela faixa etária média, por exemplo. Olha que bacana o que você disse, né? Pensa na bula de papel. Sim. A bula de papel você não consegue. Vai vir junto uma lupa, né? Para você olhar. A bula de papel, ela deixa de ser inclusiva até nesse aspecto, Isso. né? Isso é algo bastante importante. Outra coisa, estamos com celulares aqui de última geração. Não é a realidade do Brasil. Sim. Não, até alguém falou isso aqui. Teve uma pessoa aqui que falou: 40% da população não tem acesso à internet. É muito temerário deixar apenas a bula digital, tal. Quantos conseguem ter o celular de ponta? Então, isso é importante. Primeira coisa, pessoal. A lei ela define que todos os medicamentos devem ter a bula digital. E ela atribui à Anvisa a responsabilidade por apontar quais aqueles que não precisam ter a bula de papel. Então, a lei define no primeiro momento que todo mundo tem papel e todo mundo tem digital. Uhum. E a Anvisa vai, então, avaliar caso a caso, categoria a categoria, o que vai ser dispensado da bula de papel. Mas esse é um ponto importante. E sim, as pessoas elas têm equipamentos, são celulares que não tem uma... Às vezes o celular está super cheio. Uma coisa que eu vi já também, isso é importante. A pessoa coloca o link para a bula e é um PDF. Uhum. Qual que é o problema? Baixar. Não baixa, não tem espaço. Às vezes não tem nem um leitor, né, de PDF. Não tem leitor de PDF, não tem espaço. Eu já vi bula com 9 mega. Sim. Isso sim é uma não inclusão. Quando você faz um site super leve, que baixíssima quantidade de dados e tudo mais, você também torna mais inclusivo Você tem que pensar no site, né? Para quem tem boa conexão e para quem não tem uma boa conexão. Para quem tem um celular bom e um celular que não tem. E Exato. ainda a bula de papel para aquele que não tem acesso à conectividade. Né? E também a gente tem que deixar avisado o pessoal que está assistindo. Agradeço a lembrar isso aqui. Que não foi a gente que criou a lei, tá? A gente só está tentando ajudar a resolver. Tá tentando ajudar a resolver. A Anvisa Foi... está trabalhando nisso. Exato. Não foi a gente que criou. Então, assim, se 40% da população não tem acesso à internet, infelizmente é uma coisa que tem que ser discutida com a Anvisa e com o Congresso, né? A gente está tentando direcionar aqui para a melhor forma de resolver o desafio que foi colocado, né? Mas também muita gente recebeu aí ajuda do governo porque tinha um celular e uma conta digital, né? Então, isso é uma coisa que está uma coisa que fora o da Ricardo nossa... disse também, né, com o negócio da pandemia, todo mundo começou a usar ler o código, né? Esse hábito começou a aparecer, né, das pessoas. Elas foram inseridas de uma maneira um pouco Então, mesmo natural, às vezes natural. ver um código e querer ler, né? Ver um código e querer ler. Então as pessoas têm internet, têm WhatsApp, às vezes não tem a melhor conexão, mas aí tudo isso tem que ser pensado também nesses casos, né? Pergunta pro Ricardão aqui. Ricardo, quem já tem contrato anual com a GS1 para a utilização dos códigos, poderá usar o Digital Link? Essa pergunta é ótima. O Digital Link, ele não é um novo código. Ele é só uma maneira de você colocar esse código. O código de base que você já tem na embalagem é esse mesmo código que você vai usar. Eu sempre gosto de fazer essa analogia. Esqueçam o medicamento, esqueçam a bula. O seu CPF. Você tem o número do seu CPF. Esse número do CPF hoje é onde ele está, normalmente. No cartão do CPF. Mas ele também está na carteira de motorista, ele também pode estar no RG. Então, o que acontece? A primeira coisa é o dado, é o código de barras do produto. A segunda coisa, onde esse dado está?
O Digital Link é a segunda parte, é onde estou colocando o dado. Então não tem nada de custo, não muda nada. Você já tem o Jetim, você vai criar um QR Code, você só vai criar o QR Code seguindo um esqueletinho. E aí você vai colocar a informação aqui, e a hora que você montou aquele esqueleto, acabou. Então não tem custo, não tem nada de novo. É simplesmente... Lembra no slide, pessoal, depois vocês devem voltar a isso, a gravação, ou ver lá atrás, que eu disse, não é sobre o código, é sobre o dado. Como eu vou organizar esse dado. E é um dado que você já tem e que você vai organizar esse dado. Então não tem custo nem nada. Então não tem diferença, né? Só como você vai utilizar a informação, né? Como se você estivesse usando outro código. Assim como quem tinha um EAN colocou o Data Matrix e continuou fazendo a mesma coisa. Uma coisa que é interessante colocar aqui, a GS1 hoje, ela tem o Cadastro Nacional de Produtos, né? É um grande banco de dados, vamos falar de Master Data, então boa parte de vocês aí já sabe o que é, onde ele entra para colocar os dados daquele produto, aquele medicamento. Então tem marca, modelo, descrição, tem foto. O pessoal começou a usar mais ainda a partir do ano passado pela questão da validação da nota fiscal. O Cefaz, ele precisa desses dados para validar a nota fiscal. Então, como ele recebe esses dados, ele recebe através da GS1. O dono de marca, ele sobe a GS1, ele carrega esses dados, a GS1 manda para o Cefaz. Você vai conseguir também colocar o link lá dentro dessa bula. Então, você pode deixar lá no futuro e isso faz parte, deixa o seu cadastro melhor ainda, né? A gente está sorrindo aqui porque a luz piscou, a gente ficou olhando assim. Vai acabar a energia elétrica. Pergunta para o Ricardo. Ele falou muito sobre o QR Code e um dos slides mostra o Data Matrix e o EAN13 como legacy. Isso significa que a GS1 está apoiando o labeling usando o QR Code? Não é legacy. Eu digo que é muito o foco de onde esse código vai ser lido. A GS1, ela tem... a GS1 está revendo bastante isso, viu, pessoal? Eu participo dos grupos internacionais da GS1 e todo mundo... Foi uma discussão bastante acalorada, né? Todo mundo... O que a gente vai fazer? Vai abandonar o Data Matrix e tudo mais. Eu acredito que o EAN, realmente, no futuro, ele deixe de existir. Não sei se é daqui 5 anos, daqui 50 anos. Pelo simples fato que as pessoas querem mais informação. Agora, o Data Matrix ele é muito usado em processos clínicos. Então, dentro de um hospital. Hoje, pessoal, vocês vão colocar dados variáveis no QR Code? É possível, mas o seu sistema está pronto para isso? Se você já tem um Data Matrix, ele já está com os dados variáveis que são necessários. A GS1 ela tem uma visão de futuro que ela fala sobre o Single Barcode, código de barras único, né? E muito focado também no nível da embalagem. Então, por que naquela embalagem de um medicamento que ele vai para o varejo, que ele busca um relacionamento com o consumidor, por que não colocar ali o QR Code? Mas eu tenho um produto, um medicamento, um material médico, um dispositivo médico, um UDI, que está ali na cadeia que seja hospitalar, de tratamento da saúde pública, não é necessário ter um QR Code. O Data Matrix cumpre muito bem a funcionalidade. Então, por exemplo, a gente vai acabar vendo na embalagem secundária para varejo um QR Code. O produto dentro, se tiver a dose unitária, ele está com Data Matrix. É importante que a cada nível de embalagem eu tenha um código só. A gente quer evitar confusão, a gente quer evitar dificuldade na operação, perda de eficiência, né? Então, não tirem o Data Matrix. O Data Matrix continua lá, ele continua fazendo o seu propósito. Buscamos cada vez mais empresas trabalhando e oferecendo dose unitária. Então, se o seu blister ele tem a marcação com Data Matrix por dose, é algo que o mercado procura muito, hospitais procuram muito, é algo que impacta, assim... vocês não têm dimensão do tamanho do impacto de uma falta de dose unitária num hospital. Eu tenho a oportunidade de visitar vários hospitais, existem, vamos falar, pequenas fábricas de identificação ali dentro. Pessoal picotando blister, o pessoal colocando código, ou máquinas para isso. Então, a dose unitária ela continua sendo fundamental, continua usando Data Matrix, e na embalagem para o varejo, eu acho que a tendência talvez seja realmente o QR Code. Tem uma pergunta aqui. Na verdade, tem uma pergunta. O Alexandre Moraes falou da questão da LGPD ainda. Não, Alexandre, o que a gente disse que na questão da LGPD em si é o seguinte.
é que qualquer dado que você tenha que tratar hoje, né, um dado de consumidor que você tenha que tratar hoje, seja ele através da bula digital, de um cadastro no programa de pacientes, ou de qualquer outra coisa que você faça, é a mesma coisa que vai ser aplicada, tá? Então não tem coisa nova, não tem elemento novo falando de LGPD. Se você está armazenando o dado pessoal, se você vai optar por pegar o cadastro dessa pessoa num futuro, por algum meio, você vai ter que lidar com as questões de LGPD. Sem falar que hoje, por exemplo, que já lida hoje. O comportamento do usuário é o mesmo, ele vai para um site. Hoje ele já vai para o site da Hoje indústria ele não aceita farmacêutica. o cookie lá, não. Então, ele já vai para o site da indústria e a indústria já tem que estar compliance com a LGPD. Com essa nova estrutura, ou para onde ele vai ser direcionado, vai seguir as mesmas regras que já possui. Inclusive a mesma política de cookie, o termo de uso do site, isso segue do que já existe. Sim. Você quer um exemplo que foge de medicamento? É que o pessoal, a gente fica muito preocupado com medicamento. Então, como essa informação pode impactar, por exemplo, um plano de saúde. Pensa numa pessoa que ela é alérgica a glúten, celíaca, para valer. Se ela usou um aplicativo para poder ver se aquele produto tem glúten e tudo mais, é uma informação que é super relevante para ela também. E tem que ser tratada com a mesma criticidade e o mesmo cuidado. Então, isso não tem nada que eu falo de diferente por ser uma bula. A responsabilidade é a mesma. Né? Você tem que fazer tudo que a lei define. Né? Sim. Ou seja, Mas você tem que fazer a mesma coisa. Né? Já existe. Inclusive já teve o prazo para se adequar. Não é por conta da bula, né? Isso já existe. Né? Você já tem que fazer. Mesmo que não tivesse saído a lei da bula, você tem LGPD. Não sei se dessa vez foi satisfatório, mas tá aí a resposta, né? Aí teve uma outra pessoa aqui, que foi o Gustavo Torres. Como obrigar a população a ter um contrato de dados e ainda sem uma boa cobertura para essa informação que é direito do consumidor a comprar medicamento? Né, que diz que 1/3 da população brasileira não tem condições financeiras para ter um bom smartphone, sequer um pacote de dados. Serão excluídos? Na Europa e nos Estados Unidos essa pauta não existe, pois entendem a importância de garantir a informação. Eu concordo com tudo que você disse aqui, mas... É o que a gente respondeu lá atrás. Mas a bula em papel vai continuar. Ela é obrigatória. A não vai Anvisa, extinguir a outra. A Anvisa que vai decidir, então tem que falar com a com Anvisa. certeza a Anvisa vai fazer um estudo de mercado, ela vai entender, muito provavelmente, o risco. Pessoal, entramos aqui, estávamos no meio da live e acabou a energia porque está caindo uma chuva tremenda lá fora. Tá, mas eu queria agradecer a presença de vocês até agora. Essa gravação depois a gente vai disponibilizar para quem se cadastrou e deixo para os meus amigos agora fazerem as despedidas aí. Pode ir, Ricardo. Pessoal, obrigado mais uma vez, obrigado pela atenção. Tendo dúvidas, nos procurem. Estou ali na G1 para poder ajudar vocês. Esse é um ponto que é super importante, então estamos à disposição, vamos fazer isso acontecer, vamos colocar o código 2D realmente no Brasil, não só no varejo alimentício, mas a saúde sempre foi o pioneiro no 2D, então vamos ser o pioneiro na cadeia como um todo. Exato. Com a bula digital. Aí. Pessoal, Eric, obrigado aí pela oportunidade, a Amplifica Digital segue à disposição, nossos contatos o Rodrigo também vai incluir aí no vídeo do YouTube, nas páginas do LinkedIn, da nossa participação. Se tiver alguma dúvida sobre marketing, sobre questões relacionadas à nova bula digital, a gente está disponível para te ajudar. Um abração. Tchau, pessoal. Tchau, Valeu, tchau. Tchau.